Bom dia, me chamo Rodrigo Santana Fraga. Bom dia, meu nome é Jackson Jones e somos estudantes do 7º semestre do curso Bacharelado em Biomedicina aqui da FAMAN. Iremos agora apresentar o trabalho proposto como parte da nota da disciplina de Química Analítica, intitulado por Técnica de Espectrometria de Fluorescência Atômica por Geração de Hidretos. Mas antes temos que falar um pouco sobre a espectrometria de absorção atômica para poder entender futuramente a fluorescência atômica, certo? A espectrometria de absorção atômica é uma técnica muito utilizada, pois ela ajuda na determinação de elementos mesmo que em pequenas quantidades. Por isso ela é considerada muito vantajosa, sendo essa técnica podendo analisar substâncias no estado sólido, líquido e gasoso, sendo que ela teve grande importância no avanço da química que temos hoje em dia. A técnica teve grande importância para o avanço da química analítica, sendo iniciada por Jonas M. Macy, onde ele observou a decomposição do arco-íris através de gotículas de água. Sendo isso no ano de 1648. Por esse motivo, a partir da decomposição da luz solar, muitos experimentos foram realizados. A descoberta do infravermelho foi feita por William Herschel no ano de 1800. Já o ultravioleta foi descoberto por Johann e por William Wollaston no ano de 1801. O Oslerton descobriu que na luz do Sol possuía espectro de luz escuros. Joseph Fraunhofer observou que em alguns elementos químicos eram emitidos espectros de linhas. O químico Robert, em 1959, juntamente com o físico Gustave, desenvolveram o espectroscópio para observar linhas de emissão de elementos químicos, sendo excitados por bico de lúcido. Com os do mesmo foram descobertos dois novos elementos químicos, que são o rúbio e o césio. A metodologia da espectroscopia atômica é utilizada para definir quantitativamente e qualitativamente mais de 70 elementos. Podendo ser separadas em dois grupos, em espectrometria de massas atômicas e espectrometrias atômicas ópticas. Para que seja realizada a análise, a detecção, ele precisa estar em forma gasosa e também deve ter os átomos e os íons devem ser totalmente bem separados. Para isso, a atomização é muito importante para a técnica de espectroscopia atômica. A atomização é muito importante para a técnica, pois a partir dessa técnica, a partir da atomização, que irá influenciar diretamente na precisão, na exatidão e na sensibilidade da técnica. A espectroscopia de absorção atômica, representada aqui na figura, é uma técnica utilizada para determinar os mais diversificados elementos. Mas para isso, esses elementos devem estar no estado de átomos, sendo produzidos por um atomizador. Esses átomos, produzidos por esse atomizador, têm a capacidade de absorver energia em um certo comprimento de onda, assim fazendo com que os elétrons absorvam energia e saindo do estado fundamental para o estado excitado. Sendo que a quantidade de energia que o átomo irá absorver será relativa à quantidade de átomos que há presente no analítico. Existem três tipos de fontes de radiação que irá proporcionar a excitação dos átomos. Esses três tipos de fontes são fonte de emissão contínua, lâmpada de cabo do oco e lâmpada de descarga sem eletrodo. O atomizador, como está na imagem, se dá pelo processo de transformar amostras líquidas em átomos vivos, obedecendo a onda de processos que vai de solução, nebulização, dissolvação, vaporização, atomização, excitação e ionização. Existem vários tipos de atomizadores, mas os principais deles são atomizador de chamas, atomizador de forno de grafite e atomizador turbo-quartzo. Além dos atomizadores, possui os monocromadores, que têm como principal função segregar as linhas espectrais que realmente interessam das demais linhas que são emitidas pela fonte de radiação. Essa técnica ela utiliza principalmente de uma rede de difração em conjunto com aberturas. São duas aberturas, uma abertura de entrada e outra de saída, por onde irá passar a fonte de radiação. Geração de hidretos. A técnica para o processo de geração de hidretos pode ser dividida em três partes, onde a primeira ocorre a geração de espécie volátil, no caso, a reação química.
A segunda parte ocorre o transporte dessa espécie química, essa espécie volátil, para o atomizador. E por último, a terceira e última parte, ocorre a atomização, a transformação daquela solução, daquele analito em átomos. Para que ocorra a geração desses hidretos, no caso, realiza-se o processo de derivatização química, que é uma técnica utilizada na química para transformar uma substância em uma outra estrutura semelhante, um derivado, por meio de uma reação química. Na técnica de derivatização, irá produzir hidretos voláteis a partir do tratamento da amostra utilizando um agente redutor, podendo ele ser um metal ou um reagente específico que, em grande parte das vezes, é um tetrahidroborato de sódio. Em meio alcalino, antes usava-se um sistema redutor metal-ácido. A técnica fazia com que ocorresse que o sinal ficasse melhor, mas tinha algumas limitações, como maior tempo para a formação de hidretos e uma sensibilidade limitada. A técnica de acoplamento da espectrometria com a geração de hidretos para a determinação de elementos traço se disseminou rápido por possuir muitos pontos positivos. Ela gera hidretos voláteis a temperatura ambiente após reação do tetrahidroborato de sódio com um determinado elemento em meio alcalino. Tem aplicabilidade a elementos como arsênio, bismuto, germânio, chumbo, antimônio, selênio, telúrio e estanho, os quais, nestas condições, formam hidretos covalentes estáveis. Primeiro acontece a transformação da amostra de interesse para um hidreto covalente gasoso e depois essa amostra, esse hidreto, é transportado por um gás de arraste até o atomizador, local onde irá acontecer a atomização. A técnica de geração de hidretos elimina várias interferências, mas não é uma técnica perfeita. Pode acontecer interferências provindas de várias fases, sendo as mais comuns interferências na fase líquida, na fase gasosa e interferências espectrais. Na fase líquida é quando ocorre a formação de hidreto ou quando há transferência do hidreto por conta da velocidade de produção ou redução na eficácia da formação desse hidreto. Pode ser causado por conta do efeito da matriz ou então por conta da variação nos estados de oxidação. Pode ocorrer interferência por conta do efeito da matriz. Isso acontece quando a matriz afeta a formação desse hidreto, com o uso de alguns ácidos que são utilizados para a digestão da amostra. Com o uso desses ácidos que são utilizados para a digestão da amostra, ele interfere na produção de hidretos de interesse, mas algumas metodologias estão sendo estudadas e testadas para atuar no controle dessas interferências, como o uso de agentes mascarantes, uso de processo de separação para retirar interferentes inorgânicos. Também tem interferentes de transporte. Ocorre quando a solução, existem também os interferentes no transporte de hidretos. Ocorre quando é liberada a solução para o atomizador. Pode causar atraso ou perdas. E ocorre também no processo de atomização, que estão relacionados com o excesso de outro elemento formador de hidretos, que traz como consequência a diminuição do sinal analítico. Este tipo de interferência pode ser interpretado de duas maneiras. O interferente que pode promover o declínio da concentração dos radicais de hidrogênio no interior do atomizador, ou então acelerar o decaimento dos átomos livres do analito no atomizador. Espectrometria de fluorescência atômica refere aos estados vibracionais e eletrônicos. Os átomos têm um estado elétrico básico de interesse e um estado elétrico excitado de interesse. Em cada estado existe uma diferença vibracional. Primeiro, a amostra é excitada pela absorção de energia. Depois ocorre o relaxamento, descendo para um dos diferentes níveis de vibração, emitindo um fóton no processo. Esses fótons emitidos terão diferentes energias e, portanto, diferentes ao analisar as diferentes frequências de luz emitidas pela espectrometria de fluorescência.
junto às suas intensidades e estruturas, pode ser determinada. A técnica requer uma fotoexcitação prévia do vapor atômico, a ativação ou excitação do analito, seguida pela desativação com a consequente emissão de radiação fluorescente. Pode ocorrer no mesmo comprimento de onda, sendo chamado de fluorescência ressonante. O conteúdo de interesse presente na amostra pode ser determinado de acordo com a intensidade da fluorescência atômica. O processo para a fluorescência atômica se dá primeiramente pela criação de átomos livres da amostra, depois a absorção de radiação pelos átomos livres e, por último, a emissão da radiação quando os átomos retornam do estado excitado para um nível de energia mais baixo, assim emitindo na região visível e ultravioleta. A espectrometria de fluorescência atômica por geração de hidretos. A técnica de fluorescência atômica possui muitas vantagens no que se refere em níveis de detecção e termos de linearidade, sendo melhorado devido a uma melhor qualidade das lâmpadas que são utilizadas para o uso da excitação dos átomos, mas apresenta diversas limitações como a supressão da fluorescência, espalhamento e emissão de fundo que está associado à impureza das amostras. Mas a separação analito-matriz inerente à geração de hidretos favorece a associação à detecção por fluorescência atômica. A técnica de detecção por fluorescência atômica, quando associado à geração de hidreto, representado na figura, possui uma especificidade e sensibilidade muito alta, com a grande redução de custo por conta de não fazer o uso de tubos de grafite. Uma grande parte dos elementos formadores de hidretos são localizados a partir de uma técnica de espectrometria de fluorescência atômica em uma região de ultravioleta. Essa é uma região espectral útil, pois apenas uma pequena emissão do fundo é observada quando se utiliza-se de uma chama fria, com baixa energia, mas que possa acontecer ótimos limites de detecção se faz necessário o uso de uma fonte de excitação de alta intensidade de radiação, sendo a causa da não utilização dessa técnica no passado. Essa técnica tem como base uma fonte de radiação que tem um comprimento de onda característico, que atingirá o elemento que está sendo estudado. Esse tipo de radiação irá fazer com que o átomo, na forma de vapor livre, fique excitado a um nível de energia mais alto do que o nível fundamental, e logo após acontecendo o relaxamento que envolve a emissão de radiação de fluorescência, de comprimento de onda igual ao oferecido pela fonte e a projeção de uma onda. Vantagens e desvantagens da técnica. A técnica de espectrometria de fluorescência atômica por geração de hidretos possui grandes vantagens, sendo ela as principais com a linearidade enquanto a melhoria nos níveis de detecção, sendo provenientes das fontes de radiação e repetindo, mas possui limitações também, como espalhamento, supressão da fluorescência e emissão do fundo, que depende do estágio da impureza da amostra. Ficamos gratos por estarem assistindo esse vídeo e esperamos que nós dois tenhamos conseguido passar o conteúdo de forma clara e objetiva para que todos consigam tirar boas notas na prova. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Jornal Nacional. Notebook.